Olá, TDIstas, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui para mais uma Liga TDI Brasil dessa semana. E comigo tá meus parceiros de Liga TDI semanal, tudo bem, Célio? Tudo bem? Tudo bem, Olga? Tudo bem, Rodrigão? Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos curtir o trabalho da Olga aqui para a gente aprender mais sobre o cérebro, sobre as coisas boas que faz a gente funcionar e os seres vivos funcionarem. Obrigado, Carlos. Gente, aqui conosco também, Rodrigo Pena Firme, tudo bem, Rodrigão? Para mais uma semana aí. Fala, meu amigo, fala, meus amigos. Doutora Olga, prazer em tê-la aqui. Satisfação. Prazer, igualmente. Muito bom. E ela que vai ser a nossa palestrante hoje dessa noite, né, a doutora Olga, né? Eu vou apresentar um pouco ela assim por cima, tá? Obviamente, né? Se for ler todo o currículo, fica um bom tempo, né, Olga? Então eu vou resumir aqui. Professora Olga, ela é professora na Universidade Federal do Sergipe, né? Ela tem especialização em neurociências, mestrado em neurociências pela Universidade Federal de São Carlos, também formação em fisioterapia pela Universidade Estadual da Paraíba, doutorado em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, né? Tem aí um grande currículo. Obviamente não vou ler tudo, né? Senão fica muito extenso. Mas, Olga, tudo bem? Um prazer receber você aqui. Olá, boa tarde. Tudo bem? E prazer estar aqui com vocês também. É um privilégio, né? Estar podendo compartilhar o conhecimento, né? E fazer a TDI crescer, a Sociedade Brasileira de Design Inteligente crescer. E vamos nessa. Perfeito, gente. Perfeito. Gente, antes de mais nada, só um recadinho aqui, um aviso importante para vocês. Gente, nós estamos se aproximando já do terceiro mês da nossa especialização, né? E depois do terceiro mês, ela ficará encerrada. Então, só na próxima turma, lá em 2025, você vai poder participar da especialização em design inteligente. Então, você que ainda não se inscreveu, tá aí uma oportunidade, ainda tem as últimas aulas gravadas, né? Mas depois do terceiro mês aí fica um pouco pesado o pessoal correr atrás do prejuízo. Então a gente vai encerrar. Como é online, então questão de vagas sempre tem uma quantidade maior, né? Então você pode estar se inscrevendo. Então, gente, eu vou deixar um recadinho aqui para vocês e depois a gente volta com a palestra da Olga. Como a vida e o universo surgiram? Será que existe uma mente inteligente que criou todas as coisas? Ou é tudo resultado de um processo natural? Se questões como essas já passaram pela sua mente, então esta oportunidade é para você. Descubra suas origens por meio da ciência. No primeiro curso de especialização EAD do Brasil em Teoria do Design Inteligente. Essa teoria que tem atraído estudiosos de diversas áreas do conhecimento e no mundo todo tem promovido o livre debate acadêmico a partir de evidências científicas entre os processos naturais e uma ação inteligente com uma melhor inferência para o surgimento e manutenção do universo e da vida. Nossa pós-graduação é reconhecida pelo MEC e conta com grandes referências da TDI nacional e internacional, como os professores Marcos Eberlin, João Paulo Reis e Kelson Mota. Eu sou um dos professores do nosso curso de especialização EAD em Design Inteligente, nível Lato Sensu, reconhecido pelo MEC, algo único no Brasil, excelente curso, e eu convido você a fazer parte conosco dessa grande empreitada. Nos vemos lá. Assista às nossas aulas, ao vivo ou gravadas, de onde você estiver, a partir de agosto. Para mais informações, acesse nosso site unilifeead.com.br. Faça sua inscrição na Unilife e embarque nesse universo de descobertas. Gente, última chance, última chamada, literalmente, para quem ainda não se inscreveu. Então, gente, uma grande oportunidade de você se aprofundar, conhecer mais de forma técnica, científica, o que é design inteligente. Então, não perca essa oportunidade. Mas, gente, sem mais delongas, você já conhece a Liga TDI, primeira palestra, depois os comentários. Agora nós vamos aí, professora Olga vai estar dando sua explanação a respeito desse tema,
que ela escolheu, que é o Sistema Nervoso, Evidência de Design Inteligente. Olga, fica à vontade. Qualquer coisa, só dá um grito que a gente ajuda você aqui, tá? Agora é com você. Ok, obrigada. Então, vamos dar início à nossa palestra. Eu escolhi o tema Sistema Nervoso, Evidências de Design Inteligente. Nós vamos passar alguns momentos agora falando sobre a complexidade desse sistema e sobre como seria impossível ele ter surgido por processos naturais, espontâneos, não guiados e a partir de mutações aleatórias, né, como é defendido pelas teorias da evolução biológica. Então, eu vou passar inicialmente alguns conceitos gerais, né, sobre a formação desse sistema, né? Então, o sistema nervoso ele é um sistema de comunicação, certo? Ele interliga todos os sistemas do nosso corpo, ou seja, todos os sistemas do nosso corpo só funcionam porque está sob o comando do sistema nervoso central e periférico. E ele controla, ele realiza o contato entre o ambiente interno do nosso corpo com o meio externo, com o ambiente externo. E como que essa comunicação acontece? Ela acontece através de sinapses. E as sinapses nada mais é do que a união entre dois neurônios ou dois ou mais neurônios. Existem sinapses que envolvem um neurônio e conexões com 10 mil neurônios. Então, é um sistema de comunicação extremamente eficiente e funciona a nível de sistema nervoso central, periférico e sistema nervoso autônomo. O neurônio é o tipo básico de célula do sistema nervoso. O nosso sistema nervoso ele tem aproximadamente 85 bilhões de neurônios. Eu quero pedir desculpas porque as setinhas se deslocaram. Então, o sistema nervoso tem aproximadamente 85 bilhões de neurônios. E, além desses neurônios, existem as células da glia, que também são denominadas de neuróglia. Então, a neuróglia ou glia são células que ocupam os espaços entre os neurônios e apresentam várias funções, tipo sustentação, nutrição desses neurônios, mantém as células do sistema nervoso no seu devido lugar para exercer as funções específicas. E é interessante salientar que para cada neurônio existem 10 células da glia. Então, aqui nós podemos fazer uma multiplicação. Você multiplica 85 bilhões, que é o número de neurônios, por 10. Então, nós vamos ter um quantitativo volumoso de células que formam esse sistema. E lembrando que a neuróglia ou glia são tipos celulares que ocupam os espaços entre os neurônios. Então, aqui a gente já pode fazer uma ponte para analisar do ponto de vista de evolução biológica. Por exemplo, os defensores da teoria da evolução afirmam que o universo foi criado há 13,8 bilhões de anos, né? Enquanto que a Terra ela surgiu há 4,5 bilhões de anos. Se a gente fizer aqui um paradoxo de 4,5 bilhões de anos, com 85 bilhões de neurônios, mais 10 células da glia para cada neurônio, e se a gente avaliar isso no tocante ao tempo, porque o tempo, segundo a evolução, necessitou de milhões e bilhões de anos para que as coisas acontecessem. Então,
além da complexidade dessa célula, que ela é uma complexidade extremamente imensa, enorme complexidade, seria impossível esses neurônios terem se autossurgido por processo espontâneo, natural e sem a influência de fatores que guiam essa formação das células, a exemplo da informação genética, né, do DNA, e outros fatores que controlam também a função do sistema nervoso. Por exemplo, o sistema circulatório. O nosso cérebro, ele não passa mais do que 5 minutos funcionando normalmente, sem receber o aporte circulatório que fornece oxigênio e glicose. Por quê? Diferentemente dos outros órgãos, como, por exemplo, o fígado, o fígado armazena glicose na forma de glicogênio. E aí esse glicogênio ele vai ser quebrado quando existe a necessidade no corpo, e ele vai ser quebrado e vai produzir glicose para fornecer energia para o funcionamento dos nossos sistemas corporais. Só que o fígado armazena glicose, mas o cérebro não. Então, o cérebro necessita de um fornecimento ininterrupto de glicose e oxigênio através do sistema circulatório. O que é que a gente conclui com isso? Que seria, para o sistema nervoso funcionar, ele teria que ter sido formado pronto e juntamente com ele, o sistema circulatório também pronto, o sistema endócrino e o DNA, porque o DNA é que faz o comando de toda a síntese proteica, de toda a transcrição e tradução, processo pelo qual leva à síntese das nossas proteínas. E sem proteínas e sem glicose, o nosso corpo não funciona. Outro contraponto em relação às teorias da evolução é em relação ao tempo evolutivo, né? Porque o tempo da evolução, desde o início de todas as coisas, foram 4,5 bilhões de anos. E, fazendo um comparativo, nós temos 85 bilhões de neurônios. Se esse processo aconteceu de forma lenta, gradual, sucessiva, a síntese, a formação desses 85 bilhões de anos iria demandar um tempo muito maior, muito mais longo do que os 4,5 bilhões de anos, considerando o ponto de partida da origem do planeta Terra, segundo a evolução. Então, a gente seguindo esse raciocínio que os processos evolutivos são extremamente lentos, se forma algo e depois de vários milhões de anos, outra estrutura vai se formar. Então, isso é incompatível com a formação do nosso sistema nervoso central e periférico. Na imagem abaixo, nós podemos observar a união entre dois neurônios. Essa união é chamada de sinapse, que é a forma de comunicação entre dois neurônios. Então, nós temos aqui um neurônio e aqui outro. O neurônio, então, ele é formado por corpo celular, que também é chamado de soma, e contém um núcleo, no interior do qual existe o material genético, que é o DNA, e através do qual é produzido RNA nos seus 3 tipos: RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Então, o soma, ou corpo celular do neurônio, é o centro metabólico do neurônio. É nessa região que ocorre a síntese de todas as proteínas necessárias para o funcionamento do sistema nervoso central e periférico.
é aqui onde ocorre a síntese dos neurotransmissores, que, uma vez sintetizados a partir da informação que é dada pelo DNA, esses neurotransmissores sintetizados, eles são transportados através do axônio para a estrutura terminal do axônio, que é a ramificação deles e que são denominados de pés terminais. Então, o neurônio apresenta um corpo celular, dendritos, que são as ramificações dos neurônios, axônio e as ramificações terminais dos axônios. A união, no mínimo, de dois neurônios, como já foi explicado, se chama sinapse. Então, aqui é um neurônio isolado e a unidade anátomo-fisiológica do sistema nervoso. Então, como que ocorre a transmissão da informação ao longo das sinapses que formam o sistema nervoso central? Através de potencial de ação. Então, como que isso funciona? Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver o meio extracelular e aqui o meio extracelular e o meio intracelular. Só um minutinho que eu vou colocar aqui, porque a imagem não está ampliada. Então, no meio extracelular, nós temos uma quantidade de carga positiva. E no meio intracelular, a quantidade de carga negativa. Aqui são íons sódio e aqui são íons potássio. E aqui é o axônio. Então, quando o neurônio recebe um estímulo, ocorre a alteração do potencial de repouso. Com essa alteração, os íons sódios penetram para dentro do neurônio e os íons potássio saem numa proporção exata de 3 íons sódio que entram para 2 neurônios para 2 íons potássio que saem. Então, isso acontece uma inversão da polarização do neurônio. Nesse momento, da despolarização, acontece o que se chama potencial de ação. Quando acontece o potencial de ação, isso é a mesma coisa de nós falarmos que está ocorrendo a transmissão do impulso nervoso. Quando o impulso nervoso atinge os pés terminais do neurônio, que é o final do axônio, ou seja, a parte do axônio que é ramificada, quando esse potencial elétrico atinge os pés terminais do neurônio, então, vesículas que existem nessa região, elas se aproximam do neurônio pré-sináptico e elas excretam ou eliminam o neurotransmissor para a fenda sináptica. E esse neurotransmissor ele vai se acoplar com receptores específicos. Lembrando que esses neurotransmissores, eles são produzidos de forma diferente em diferentes regiões do cérebro. Por exemplo, existem regiões do cérebro que produzem o neurotransmissor dopamina, e esse neurotransmissor sendo inibidor. Então, para o neurotransmissor dopamina, tendo a resposta inibidora, ou sinalização inibidora, obrigatoriamente, essa dopamina ela vai se acoplar a um receptor pós-sináptico do tipo D1, porque os receptores pós-sinápticos, eles variam de acordo com o neurotransmissor que vai ser liberado no momento do potencial de ação. Então, existem áreas do cérebro cuja função é a retenção da memória. Então, o neurotransmissor que vai ser produzido são neurotransmissores colinérgicos que estão relacionados com a função da memória. Outras áreas, elas necessitam de neurotransmissores inibidores, como a dopamina, vai se acoplar no receptor D1. Uma via que nós podemos exemplificar
é a via dopaminérgica nigroestriatal. Ela é assim denominada porque ela se origina na substância negra do mesencéfalo e ela vai se projetar para os núcleos da base, um dos núcleos da base chamado estriado, que é formado pelo caudado putamen. Sendo assim, esse neurotransmissor nessa via é um neurotransmissor inibidor, porque o receptor que vai estar localizado no estriado é um receptor do tipo D1. Só que a dopamina, ela também ela pode ser produzida como um neurotransmissor excitatório. Um exemplo, na via dopaminérgica mesolímbica. Por que apresentei esse nome? Porque essa via se origina no mesencéfalo, que é localizado no tronco encefálico, e ela vai se projetar para o sistema límbico, que é um sistema relacionado com o controle das nossas emoções e a regulação das nossas emoções. Portanto, é uma área que está relacionada com o nosso comportamento. O neurotransmissor nessa região, a dopamina, ela vai ter uma ação excitatória. E quando os níveis de dopamina na via dopaminérgica mesolímbica cai, é um dos fatores que o paciente desenvolve depressão. O tipo de receptor do sistema límbico que vai receber esse neurotransmissor dopaminérgico é o receptor D2. E assim nós temos 5 tipos de receptores dopaminérgicos específicos, que são os D1, D2, D3, D4 e D5, cada um com uma função específica e com uma resposta específica, dependendo da área do cérebro onde ele vai ser liberado e através do qual ele vai controlar a função. Então, o sistema nervoso, ele é extremamente complexo. Nós temos aqui sinapses, aqui é um exemplo de uma sinapse, a união de um pé terminal, que é aquela extremidade distal do axônio, que é a extremidade ramificada, um pé terminal, aqui chama neurônio pré-sináptico, e aqui neurônio pós-sináptico. Então, nós vemos aqui no neurônio pré-sináptico as vesículas, essas vesículas contêm os neurotransmissores, e aqui são os receptores, e aqui é a fenda sináptica, porque entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico existe uma fenda. Quando o potencial de ação, que é elétrico, passa nessa sinapse, então essas vesículas vão liberar o neurotransmissor na fenda sináptica, que vai ser acoplado com o seu receptor específico. Nós temos aqui nessa imagem um neurotransmissor, a serotonina. Então, a serotonina também vai apresentar um receptor específico para resultar em uma resposta também específica. O neurotransmissor serotonina também está relacionado com o controle do sono e o controle dos nossos comportamentos emocionais. Vocês podem observar que o receptor serotoninérgico é diferente do receptor dopaminérgico. Então, é uma especificidade muito seletiva em relação ao neurotransmissor com os seus receptores. E cada área do cérebro ela é formada por neurônios, mas esses neurônios têm especializações que também são específicas, vai depender da área do cérebro que vai exercitar funções que são também especificadas. Então, aqui uma sinapse dopaminérgica, neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico e o neurotransmissor. Então, só lembrando, quando o estímulo passa, cai na fenda sináptica. E aí, 3 destinos acontecem com esses neurotransmissores. O primeiro é o acoplamento com seu receptor específico. O segundo, neurotransmissores que sobram, eles são recaptados para a membrana ou neurônio pré-sináptico.
E os que não são recaptados, eles são sugados, né? Eles são eliminados por um tipo de célula da glia chamada de astrócito, que daqui a pouco eu vou chegar nessa parte. Então, o sistema nervoso apresenta, como já falei no segundo slide, 2 tipos de células. O primeiro é o neurônio e os outros tipos celulares são as células da glia, que também são denominadas de neuróglia. E o que essas células da glia fazem? Elas dão suporte, dão sustentação, elas têm a função de nutrir os neurônios e elas têm a função também de mecanismo de defesa. Elas têm alguns tipos de glia, tem a função de revestimento de cavidades no sistema nervoso central, como as células ependimárias. Então, os tipos celulares da glia são esses: astrócitos, que é o número mais importante. A maior parte das células da glia é formada por astrócitos, e essas células elas têm uma função extremamente importante, que é da sustentação, nutrição e proteção. O outro tipo são os oligodendrócitos. Essas células, no sistema nervoso central, elas têm a função de sintetizar a bainha de mielina dos neurônios. O outro tipo é a micróglia, e esse tipo celular, ele tem a função de fazer fagocitose. De quê? Das células do sistema nervoso que sofrem apoptose e morrem, das células do sistema nervoso que estão passando por processo degenerativo, tais como acontece com o avanço da idade e na medida que as respostas metabólicas neuronais são reduzidas, então a micróglia ela se encarrega de realizar a eliminação dessas células disfuncionais através de processos de fagocitose, que é um tipo de atividade celular. E as células ependimárias, elas têm a função de revestimento de cavidades e de produzir o líquor. Por exemplo, no interior do nosso sistema nervoso central, existem cavidades que são denominadas de ventrículos. Então, nós temos 3 cavidades: os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Nos ventrículos laterais, a parede interna desse ventrículo é revestida por essas células ependimárias. E aí, a partir dessas células, se formam uns plexos, que são chamados plexos corioides. E esses plexos corioides, eles produzem o líquor, que é o líquido cérebro-espinhal, que funciona como amortecimento das estruturas do sistema nervoso central e circulação também de várias proteínas e outras substâncias químicas que são essenciais para o funcionamento do sistema nervoso. Então, aqui nós temos os astrócitos, são essas células verdes. Essas aqui são os oligodendrócitos, que no sistema nervoso central elas produzem a bainha de mielina, que ela é branca, e nós temos aqui o tipo celular, a micróglia aqui, e as células ependimárias não estão sendo visualizadas nessa imagem. Então, sem essas células de sustentação e suporte e nutrição, não teria como as células do sistema nervoso, que são os neurônios, funcionarem e sobreviverem. Não teria a mínima possibilidade. Aí a questão é, como que dentro de um raciocínio de evolução, toda essa complexidade surgiu? Como que essas células complexas, tanto os neurônios como as células da glia, que são células especializadas, como nós acabamos de ver, conseguiu surgir espontaneamente por processos naturais ao longo de milhões de anos, sem considerar a formação do sistema, a existência do sistema circulatório, que é responsável pelas trocas entre as membranas,
sem a existência do sistema endócrino, que também controla a função do sistema nervoso. E lembrando que o sistema nervoso é um dos mais complexos que existem. É um sistema de comando. Ele comanda todas as funções do nosso corpo. Aí nós podemos imaginar, por exemplo, o sistema respiratório é altamente complexo, mas ele é especializado em uma única função, que é a da ventilação pulmonar. Ou seja, através do sistema respiratório ou ventilatório, nós inspiramos oxigênio, que vai ser necessário para os processos metabólicos das nossas células, e expiramos o gás carbônico. E aí, o processo de oxidação por mecanismos de acúmulo de CO2 é assim eliminado. Então, o sistema respiratório é responsável pela ventilação pulmonar, ou seja, trocas gasosas. O sistema circulatório é responsável por várias funções, exerce várias funções no nosso corpo, inclusive manutenção da pressão arterial e manutenção dos níveis pressóricos também são mantidos através do sistema endócrino, sistema renal. Então, existe um fenômeno no nosso corpo chamado homeostase. Homeostase. Todos os sistemas do nosso corpo, eles são interdependentes do ponto de vista morfológico e funcional. Não teria a mínima possibilidade de um sistema ter sido formado de uma forma isolada e depois um outro sistema ter sido formado de uma forma isolada posteriormente. O que a gente pode concluir em relação ao sistema nervoso é que ele executa várias funções, dividido, então, em cérebro, que é essa estrutura aqui, que é dividida em telencéfalo e diencéfalo, que não está sendo visualizado nessa imagem, o cerebelo, que é essa estrutura aqui inferior, e o tronco encefálico, que ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, que nós vamos visualizar nas imagens subsequentes. Os sistemas nervoso, através dessa divisão, como o sistema nervoso central, executa várias funções. Por exemplo, essa área aqui é denominada área motora primária. Ela controla, executa todos os movimentos do nosso corpo, mas nós temos áreas de associação próximas a ela, como a área premotora, a área motora suplementar. Na parte inferior do lobo frontal, nós temos uma área de controle da nossa fala. Todo o restante do lobo frontal controla funções cognitivas, como elaboração de padrões de pensamentos complexos. Então, só no lobo frontal nós podemos enxergar aqui 3 funções importantes que são desempenhadas: controle da motricidade humana, controle do comportamento que está relacionado com as funções cognitivas e o controle da fala. Próximo à área motora primária, que fica localizada no lobo frontal, nós temos a área denominada somatosensorial ou somestésica. Essa área controla, ela interpreta todas as nossas formas de sensibilidade, tanto da sensibilidade superficial como da área da sensibilidade profunda. Um pouquinho mais atrás, no hemisfério dominante, que na maior parte dos indivíduos é o lado esquerdo do cérebro, nós temos um giro chamado giro supramarginal. Ele interpreta o nosso esquema corporal e as nossas posições corporais em relação a um referencial. O lobo occipital, ele é praticamente destinado à função visual. Tem a área visual primária e a área visual de associação. As áreas de associação, elas são áreas que elas vão interpretar, selecionar os sinais que são viáveis dos sinais que não são inviáveis, e aí leva a resposta para a área motora primária.
O lobo temporal, nós temos numa parte interna do lobo temporal o hipocampo, que é uma área responsável pela função da memória, ou seja, interpreta os mecanismos executa as funções, mecanismos de aprendizagem e memória, ou seja, interpreta as informações e, a partir dessa interpretação, executa os mecanismos de aprendizagem, que é a retenção da informação, e os mecanismos de lembrança das informações, que é a evocação da memória. Cerebelo controla equilíbrio, postura e o tônus do nosso corpo, e aí nós temos o sistema nervoso periférico também, porque o sistema nervoso central, né, ele é formado por cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Só que o tronco encefálico, a partir do bulbo, ele se une com a medula espinhal, que ocupa o canal vertebral. Essa medula espinhal, ela dá origem a 32 pares de neurônios espinhais, que são esse aqui, são axônios, os neurônios que vão inervar os músculos dos membros superiores, os músculos dos membros inferiores e os músculos da região abdominal. Ainda partem neurônios do sistema nervoso autônomo, que são divididos em simpáticos e parasimpáticos, e são localizados de uma forma paravertebral e também na região sacral. E também existem, como parte do sistema nervoso periférico, 12 pares de nervos cranianos, que controlam as funções relacionadas com, por exemplo, a nossa olfação, o nervo óptico, a visão, nervo olfatório e olfativo, óptico, o oculomotor, que é responsável pela motricidade do globo ocular, o abducente, que é o sexto par, também responsável pela motricidade do globo ocular, o sétimo par, que é responsável pela mímica facial, os movimentos do nosso rosto, o oitavo par, que é o nervo auditivo, aí o 10º par, que é o glossofaríngeo, o vago, que controla as funções cardíacas, e o espinhal e hipoglosso, o espinhal controla os nossos movimentos cervicais, de flexão, extensão, e o hipoglosso, os movimentos da língua. Então, é muita complexidade e não faz o menor sentido tudo isso ter surgido por um processo natural espontâneo. Nós vamos ver agora as faces do cérebro, são face superolateral, essa região aqui, superolateral, a face medial, vocês imaginem aqui um corte chamado sagital, nós estamos visualizando agora a parte medial do cérebro, e aqui nessa parte medial nós vemos o corpo caloso, que são fibras que fazem conexões interhemisféricas e intrahemisféricas, e aqui o lobo temporal, nessa parte posterior, onde vai se alojar o cerebelo. Aqui é a parte inferior do cérebro, com os 12 pares cranianos, que se originam do tronco encefálico, sendo que o tronco encefálico ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. No bulbo está localizado o centro respiratório, controle da nossa respiração, e ainda existem estruturas que não estão sendo visualizadas nessa imagem, que partem aqui dessa região, que a hipófise, né? Então, aqui nós temos o diencéfalo, que se une à hipófise através da haste hipofisária, e faz parte do sistema de controle do sistema nervoso autônomo. Nós temos a adenohipófise e a neurohipófise, e todos são responsáveis pela produção de hormônios. A neurohipófise, ela produz os próprios hormônios e nela os armazena, enquanto que a adenohipófise, ela produz, os hormônios são produzidos os neurônios do hipotálamo e são armazenados na adenohipófise. E na medida que o organismo necessita, esses hormônios são liberados na corrente sanguínea e vão controlar funções à distância, como funções do ovário, que regula o ciclo reprodutor,
e assim sucessivamente. E aqui nós temos nessa imagem mostrando o cérebro, e aqui o diencéfalo, abaixo do diencéfalo nós temos o mesencéfalo, e na sequência a ponte e o bulbo. Eu não estou conseguindo passar esse slide. Então, nessa imagem, nós podemos visualizar com mais clareza a face medial do cérebro, aquela face que é um corte sagital, nós vamos visualizar essa parte interna. E aí nós temos aqui, ó, cérebro, cerebelo, diencéfalo, que é onde está localizado o hipotálamo, e aqui a hipófise e a haste hipofisária, que ela é unida a um sistema que é responsável pela produção de hormônios. E aqui nós temos, abaixo do diencéfalo, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Aqui é o bulbo, bem nessa região. E o bulbo, ele se une à medula espinhal, e através dela vai acontecer a origem dos 32 pares de nervos espinhais, que vão inervar cada músculo do nosso corpo, e o cérebro é quem controla as contrações musculares e, assim, os nossos movimentos. O cerebelo regula tônus, postura e a coordenação dos nossos movimentos. Aqui é o córtex cerebral, porque o nosso cérebro ele é formado por substância cinzenta por fora e substância branca por dentro. Por quê? No córtex cerebral, que é essa parte que reveste, né, os gírios, que são essas estruturas, sendo que os gírios são separados por sulcos. Então, esses gírios, eles, em cada área, executam uma função específica. Só que, como já falei, o cérebro ele é formado por sistema substância cinzenta por fora, que é denominada córtex cerebral, e substância branca por dentro. Por que isso acontece assim? Porque o córtex cerebral, só existe nele corpos celulares de neurônios. E esses corpos celulares, eles apresentam uma substância no seu interior que é chamada de melatonina. E esse pigmento, ele é escuro. Por isso que o córtex cerebral, ele é escuro e a parte interna do nosso cérebro é branca, porque dos corpos celulares dos neurônios, que são localizados no córtex cerebral, ocorre a origem das fibras nervosas, que são os axônios, e os axônios são esbraxados. Então, devido a essa disposição, o cérebro apresenta essa apresentação estrutural, que são corpos celulares de neurônios, formando a substância cinzenta por fora, e axônios envolvidos por bainha de mielina, que é da coloração branca, ocupam o centro branco medular do cérebro, que não está sendo visualizado nessa imagem. Então, o córtex cerebral, ele executa várias funções de controle. É uma máquina superior, o nosso cérebro, em termos de funcionamento, é uma máquina superior a qualquer computador aí de ponta, já descoberto até os nossos dias. É incomparável o funcionamento do nosso sistema nervoso central e periférico e os mecanismos de controle que ele executa chegam a ser impressionantes. E aí, com essa exposição, nós podemos chegar a uma pergunta: como tudo isso veio ao acaso? Teria o nosso sistema nervoso ter surgido espontaneamente, sem processos guiados, ou por processos não guiados? Teria esse sistema ter sido formado
paulatinamente, por processos lentos e graduais e sucessivos, sem mecanismos de controle e sem considerar a existência de sistemas concomitantes que são necessários para o funcionamento dele? Absolutamente não. Absolutamente não. Isso não faz o menor sentido. O nosso corpo, a base do funcionamento dele é a homeostasia. E a palestra que eu levei para o Congresso teve como tema homeostase, o dogma central da fisiologia que coloca em xeque as teorias da evolução biológica. Exatamente por isso, porque todos os nossos sistemas corporais, eles funcionam de forma interdependente, integrada. E sem esse funcionamento integrado, simultâneo, interdependente, nenhum sistema sobreviveria. Nenhum. O sistema nervoso depende do sistema endócrino, que depende do sistema circulatório, o sistema renal depende do sistema nervoso e depende do sistema endócrino, e o sistema cardiovascular depende de mecanismos de controle do sistema endócrino e que depende do sistema renal, os mecanismos de regulação da pressão arterial dependem do sistema hormonal e depende de enzimas e que depende do DNA. Gente, essa teoria evolucionista que defende que esses sistemas complexos, completos e funcionais e altamente complexos, dentro de um contexto de complexidade irredutível e antevidência, é um furo. Nós podemos dizer que é a maior fraude da ciência. Eu não tenho nenhum receio de falar isso. E nós precisamos analisar, do ponto de vista científico, todos os pontos pelos quais nós defendemos uma determinada teoria. E a base das nossas teorias precisa ser a sustentação científica baseada em evidência. Então, era esse o recado que eu gostaria de dar. Agradeço a oportunidade, me sinto muito feliz e honrada com esse convite. Muito obrigada. Perfeito, 10 demais, parabéns, Olga. Sem dúvida é um assunto muito interessante. Vamos abrir então para a conversa. Eu já tenho uma questão aqui, mas antes eu quero abrir para o Célio comentar, depois o Rodrigo também. Mas eu já tenho uma pergunta aqui para você, porque eu acho bem interessante. Mas, Célião, comenta aí, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. Obrigado, Olga. Foi uma aula excelente de fisiologia, de neurologia. A gente fica encantado com o funcionamento da máquina corporal que nos hospeda, né? Porque a gente recebeu isso dos nossos pais, que receberam dos pais deles, e a gente observa que tudo aí realmente é interdependente. Não tem como você ter uma parte sem ter a outra. A tua palestra de homeostase, eu estava lá em São Paulo, assisti, foi fabulosa, parabéns. E cada vez mais a gente fica convencido disso. Eu fiz uma porção de anotações aqui, mas é tanta coisa para a gente poder observar. A questão da integração de todas essas partes, né? Eu acho que você declarou e apresentou muito claramente, não obstante ser um resumo de muitos anos de faculdade de medicina, obviamente, para todos esses detalhes, né? De que uma parte depende da outra e não tem como elas realmente virem ao acaso. A homeostase realmente me chamou a atenção, é uma palavra diferente. As áreas todas, eu fiz uma palestra esses dias aí sobre a construção de planos corporais. Isso aqui é um absurdo, construir um sistema desse. Parabéns. É um comentário que eu gostaria de fazer. Não há perguntas, porque as perguntas, na realidade, são muitas e muitas, e obviamente não teríamos
tempo aqui para esclarecer. Obrigado. Professor, eu sou fisioterapeuta. Eu fiz o mestrado em neurociências na Universidade Federal de São Carlos e depois eu fiz o doutorado. No doutorado, eu investiguei os mecanismos de regeneração muscular. Eu estudei 6 genes da janela de regeneração muscular. Essa janela é formada por 10 dias. Por exemplo, após um processo de lesão, alguns autores afirmam que o processo de regeneração muscular acontece em 10 dias, outros afirmam que em 12 dias. Eu estudei dentro da janela de regeneração muscular 6 genes que se expressam no processo de reparo do tecido, né, do músculo esquelético, sob a ação do laser de baixa potência em 3 comprimentos de onda. A minha pesquisa envolveu 3 laboratórios de ponta, que foi o professor Dr. Nivaldo Parisotto, que é fisioterapeuta da Universidade Federal de São Carlos, o professor Henrique, do Laboratório de Genética da UFSCar, e o professor Dr. Vanderlei Banhato, que é do Instituto de Física e Ótica da USP. Mas com muito orgulho, eu sou fisioterapeuta e amo o conhecimento, e, para mim, a busca do conhecimento é um hobby. Eu amo buscar o conhecimento. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu leio todos os dias e eu não paro. E eu acho isso muito legal, sabe? A gente precisa, nós somos eternos estudantes, né? Eternos estudantes. Mesmo com doutorado, pós-doutorado, mas somos eternos estudantes. Rodrigo Pena, é contigo. Doutora Olga, satisfação, obrigado pela essa palestra aí, que poderia ser tranquilamente uma palestra de abertura de qualquer curso de medicina. Eu acho que até deveria ser, hein? Vamos propor isso aí. Alguém conhece alguém? Os cabeças aí da medicina no Brasil? Tem que ser um curso, tem que ser uma palestra inaugural dos cursos de fisioterapia e medicina, porque o final dela é o melhor de todos, né? Ela é a conclusão óbvia de mostrar o que esses cursos evitam, né, de falar. Me lembro até no nosso último congresso, o Pondé falando da experiência dele na faculdade de medicina, que o levou à filosofia. Porque ele perguntou a um professor, o professor, isso aqui não é pergunta para aqui, não. É lá para a filosofia. Talvez tivesse sido melhor falar, vai lá para a teologia, que ele já estava mais próximo do caminho de entender de fato a um designer. E aí, assim, uma pergunta que eu não sei se vai dar tempo de responder aqui, como é que você saiu da bolha do materialismo que talvez impere nas áreas de saúde, né? As pessoas estão acostumadas a lidar com doença, morte, de repente a pessoa está viva, daqui a pouco está lá um cadáver. Qual a diferença, né? Aquela pergunta que eu me fazia adolescente. Qual a diferença entre uma pessoa que está viva agora e 0,0000001 milésimo de segundo depois lá da morte? O que muda entre um corpo que acabou de morrer, naquele centésimo de segundo, morreu? O que mudou? O que saiu? O que mudou? Porque, teoricamente, está o corpo inteiro, intacto, está tudo perfeito. Mas o que saiu? Bem, saiu a vida. O que é a vida? Isso é a vida. A vida não é o corpo biológico. É a junção dessa coisa que não existe mais. Não, a vida é simplesmente porque parou de funcionar. Bem, eu não tenho como pensar assim, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que, por exemplo, pode ter uma paralisia cerebral lá e continuar vivo. Enfim, qual é a definição de vida, né? E aí, na verdade, isso é uma pergunta que é muito difícil de responder, né? Mas, assim, eu queria que, se tivesse tempo, aí o nosso controle do relógio está com o Carlos, não sei quanto tempo a gente está. E uma coisa que é só para a gente pensar aqui, quem estiver assistindo depois, que eu acho que também poderia ser dar uma outra conversa, né? A senhora voltar para falar sobre isso, que é essa relação, né, de cérebro-linguagem, dessa questão de mente e cérebro, o que é o cérebro, o que é a mente, a consciência
Eu tenho uma sugestão também, Rodrigo. Ah, Eu tenho uma sugestão também. Mas pode concluir que eu também tenho uma sugestão para Olga, que é algo que eu fico fascinado sobre esse assunto, mas pode concluir, depois eu trago aqui. porque se a gente for fazer essa separação muito assim, binária, mente e cérebro, e se a gente fala que todas as evidências apontam para uma mente anterior que criou todas as coisas, essa mente não tem cérebro. Ela não está acoplada a um corpo biológico. A gente fala que ela veio antes de tudo que existe. Ela é independente, exterior, porque as evidências mostram isso. Né? Que tem que ter uma mente por trás. Então, como é que a gente falaria de mente sem cérebro? Um designer que não tem cérebro, ele é só mente. Então, vamos lá, o seu primeiro questionamento. O divisor de água entre vida e morte, né? Do ponto de vista biológico, funcional, anatômico, seria o colapso de todos os sistemas. N causas pode levar a isso. Existem alguns casos, por exemplo, de coma, que é denominado morte cerebral, que o paciente não tem mais nenhuma possibilidade de voltar. Porque quando acontece o coma, isso significa que houve uma interrupção entre as conexões do córtex cerebral, dos neurônios que estão localizados no cérebro, com a medula espinhal, em uma localização chamada entre o mesencéfalo e o diencéfalo. Então, existe uma estrutura chamada tálamo, e dentro dessa estrutura existe uns neurônios que ocupam uma localização com formação em Y. Então, desses neurônios que são denominados núcleos intralaminares do tálamo, partem fibras nervosas ascendentes que elas ativam todo o córtex cerebral. Então, suponhamos um traumatismo crânioencefálico que venha provocar uma ruptura entre o mesencéfalo e o diencéfalo, o paciente entra em coma irreversível, que é denominado morte cerebral. No entanto, em outros casos, também resultante de traumatismo crânioencefálico, dependendo da natureza do trauma, esse cérebro ele pode se movimentar para frente, para trás, ou de um lado para o outro, na base interna do cérebro, que apresenta muitos acidentes anatômicos. E aí, o centro branco medular do cérebro, que é formado por axônios, ele pode sofrer lacerações. Só que uma das funções das células da glia, que é o oligodendrócito, é realizar a remielinização. Então, se a lesão acontece no centro branco medular do cérebro, o paciente entra em coma, mas as células da glia, que é o oligodendrócito, paulatinamente vai realizando a remielinização. Por isso que esse tipo de paciente, ele pode sair do coma. Quanto tempo isso pode durar? 5 meses, 1 ano, 10 anos, e de repente o paciente volta, porque o processo de remielinização, ele se completou. Ele começa parcialmente e vai se completando, é um processo paulatino. Entendeu a diferença? Então, quando é morte cerebral, ocorreu uma ruptura dos neurônios que fazem a ativação cortical entre o mesencéfalo e o diencéfalo. Enquanto que no coma, que tem possibilidade de retorno, é uma desorganização axonal
no centro branco medular do cérebro. Esse coma é passível de retorno. Então, existem N causas de morte, N causas. Disfunções como diabetes mellitus, de forma descontrolada. Agora, do ponto de vista, do outro ponto de vista que você colocou, como que aconteceu o surgimento da vida, né? Foi outro ponto que você colocou. Então, está aqui, de repente, tudo vivo, tudo funcionando, e por algum motivo morreu. E ali a matéria está ali, tal como foi criada. O que foi que aconteceu? Nós sabemos que particularmente, eu acredito plenamente na Bíblia, no design, e lá afirma que houve o sopro de vida, e foi Deus que soprou a vida em nós. E sem esse sopro de vida, nós não estaríamos aqui. Ele primeiro fez toda a matéria, como está descrita lá no Gênesis, e depois ele fez o sopro de vida, e logo nós viemos a existir. Qual foi a outra questão, professor? Já nem lembro mais, e nem se dá tempo. Eu sei. Não, eu sei, mas eu respondo ela rápido, porque eu tenho uma questão para a Olga também, e só para nós não estourar muito tempo do programa, você tinha perguntado como a ideia de uma mente inteligente ser um cérebro, mas essa questão, até o Stephen Meyer já comentou sobre, que é uma, digamos assim, quando a gente faz essa implicação, é uma implicação filosófica, né? Porque você não se sabe exatamente o que que causou a causa inteligente. Então, isso é um termo filosófico do que poderia ser, né? Porque a ideia de mente é a ideia de controle, de arquitetar, de organização, mas é mais ligada a uma questão, digamos assim, filosófica, né? Um termo filosófico para o que poderia ser o designer. Mas, Olga, eu tenho uma questão bem interessante aqui que eu gostaria muito que a gente viesse tratar em outro episódio, que eu acho fascinante, que é a ideia da memória, tá? A memória, para mim, é algo muito sofisticado, porque quando eu paro para analisar, digamos assim, a estrutura que você até comentou sobre, você tem ali um espaço que funciona muito parecido, por exemplo, com uma nuvem, né? Que a gente, por exemplo, hoje, com o avanço da computação, a gente sabe que você tem, né, a memória RAM, você tem o espaço, os gigas, para você estar adicionando, né? Até hoje, o próprio telefone da gente tem uma memória card, né? Que você usa lá, né? Tem toda, né, que é um espaço a mais que você consegue introduzir, você consegue colocar isso numa nuvem também digital. Essa armazenação eu acho muito sofisticada, sabe? E eu acho que deveria ser feito um estudo em cima, talvez exista, eu que não conheça, mas um estudo mais refinado sobre, porque assim, existe um padrão muito organizado para que venha. Gente, olha que incrível, todo mundo que está assistindo aqui esse vídeo, vocês mesmos que estão aqui comigo, todos nós temos lembranças. É incrível o como nós temos digamos assim, um espaço dentro da gente extremamente especificado, organizado, para que a gente pudesse guardar informação. Eu acho muito, digamos assim, muito intrigante o fato de existir algo como esse. Porque, assim, me parece, digamos assim, eu vou entrar um pouco na filosofia, me parece um pouco, digamos assim, qual é a necessidade de algo como esse existir? Talvez um naturalista vai dizer, não, mas é porque com os avanços, digamos, da evolução em milhares e milhares de anos, foi se adquirindo funções, mas assim, não é porque se adquire funções que essa função deveria existir, certo? E a memória é uma função muito sofisticada, que, por exemplo, eu não vejo por parte da explicação naturalista uma motivação pré-existente, digamos assim, de necessidade para que viesse existir algo extremamente específico, organizado, e me parece que, agora fazendo aqui uma inferência, a melhor hipótese, que a melhor explicação para isso é que um designer, um ser de extrema inteligência, queria que os seres humanos lembrassem dos fatos.
conseguissem armazenar informação. Porque já pensou, nós poderíamos ser uma espécie que qualquer informação que nós adquiríssemos, nós automaticamente esqueceríamos na sequência, certo? E qual é o problema disso? Certo? Dentro de um campo evolutivo, de um campo naturalista. Agora eu até levanto essa questão para vocês. Qual é o problema? Nenhum. Certo? Por que existe memória ao invés de não existir? Nós poderíamos existir como espécie e mesmo assim não termos memória nenhuma. Mas nós temos, isso é muito interessante. Tem um campo, nossa, tá passando aqui um caminhão legal para atrapalhar minha fala. Mas assim, você viu? O pessoal da evolução passou bem agora aqui. Então assim, o que eu quero dizer para vocês eu acho extremamente sofisticado e eu gostaria de ouvir a opinião, por mais que já estourou nosso tempo aqui, de forma breve, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Porque eu acho algo extremamente intrigante, algo como a memória existir, ter um espaço literalmente para isso, para armazenamento de informação. É um sistema extremamente complexo. É o mecanismo de aprendizagem em memória. Nós temos 3 tipos básicos de memória, que é a memória imediata, a memória a curto prazo e a memória a longo prazo. A memória imediata é aquela que não é armazenada, certo? Por exemplo, você vai numa determinada avenida e você vê um outdoor e te chama a atenção e você se interessou por aquela loja. Então, você memoriza o contato de telefone daquela loja, se lá estiver, só para aquele momento. No momento que você fizer a ligação telefônica, você não precisa ter essa informação armazenada. São mecanismos de defesa que o nosso sistema nervoso apresenta. Porque, imaginem só, nesse momento, nós estamos envolvidos por várias informações. A atenção central nesse momento, nesse exato momento, está sendo a minha fala, a minha explicação. Mas, se vocês observarem, vocês estão envolvidos com várias informações. Existem livros nas estantes, né? Existem barulhos, eu acredito, de ar-condicionado, existem informações de cores, só que essas informações elas não estão sendo percebidas nesse momento, porque elas estão sendo eliminadas para que o foco central seja aqui na informação que está sendo passada. Isso faz parte do contexto da memória imediata. Você precisa saber o telefone de alguém. Hoje em dia isso não mais acontece porque a gente tem o WhatsApp, né, o celular. Mas antes qual o teu número de telefone? Aí a pessoa falava e você ligava ali para a pessoa que você tinha interesse em conversar e não precisava mais armazenar essa informação no cérebro. Isso é memória imediata. Você esquece em frações de segundos. A memória a curto prazo, ela está relacionada com as informações recentes. E aí requer um processamento. Esse processamento envolve atenção e repetição da informação, principalmente quando se trata de leitura. Você lê um livro, você fica com uma visão panorâmica da informação desse livro. Para você apresentar mais aprofundamento em relação a determinado capítulo, você vai precisar reler, anotar, canalizar mais energia para um processo de raciocínio mais demorado, e aí retém a informação. Essa memória que você está adquirindo conhecimentos recentes é chamada memória a curto prazo. E essa memória ela é armazenada no hipocampo. É a área do cérebro que fica localizada no lobo parietal, que tem como função armazenar a memória recente. Alguns autores também
apontam o hipocampo como responsável pela memória a longo prazo. Certo? E essa memória a curto prazo, que para as informações recentes, elas são armazenadas e são consolidadas. Quando elas são consolidadas, quando acontece a consolidação da informação, então ela cai na memória a longo prazo. Aí o que significa memória a longo prazo? Significa duas coisas. Tanto as memórias antigas, aquelas memórias lá do passado, quando você era criança, as experiências passadas, tanto negativas como positivas, e que você nunca esqueceu porque de alguma forma marcou, tanto em relação ao conhecimento científico, por exemplo, você nunca jamais vai esquecer o conceito de célula, nem as estruturas subcelulares, nem o funcionamento dessas estruturas subcelulares, porque qualquer pessoa da área da saúde precisa saber minimamente a função dessas estruturas subcelulares. Você nunca vai esquecer o que é uma célula e os conceitos fundamentais dela. Então, isso aí já caiu na memória a longo prazo. Então, memória a longo prazo é isso, ela está relacionada com a armazenagem das informações antigas do passado, como a consolidação da memória das informações recentes. Então, a memória a curto prazo e a memória imediata, função do hipocampo. Memória a longo prazo, função do hipocampo e de diversas áreas do córtex cerebral. Por quê? Existe a memória motora, existe a memória sensorial, existe a memória emotiva das emoções, que é armazenada no sistema límbico, a memória comportamental, que é armazenada nas áreas do cérebro que tem relação com funções cognitivas, como o polo anterior do córtex cerebral, no lobo frontal, a memória visual e assim sucessivamente. Perfeito. Gente, sensacional, sem dúvidas. Esse é um assunto extremamente fascinante demais. Eu adoro estudar como o funcionamento, né, o efeito de cada uma digamos assim, dos órgãos. Eu acho interessante o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, sistema respiratório. A gente, digamos assim, nenhum robô de alta, né, digamos, função, tecnologia se compara com o ser humano, entendeu? Isso é o mais legal. Gente, vamos para nossas considerações finais, então. Rodrigo Pena, suas considerações. Eu só queria agradecer mais uma vez, parabenizar e esperar que possa ter, quem sabe, no futuro próximo, um complemento para a gente falar dessas questões colaterais. Parabéns. Eu voto em falar sobre cérebro. Eu voto falar sobre cérebro. Eu acho fascinante. A gente vai ficar aqui até, né, do ponto de vista, refutando a questão toda evolucionista, tenta explicar, por exemplo, qual é a lógica de um sonho. Nós podíamos fazer... Sabe o que nós podíamos fazer? Uma série de assuntos, sabe? Uma sugestão aqui para a Liga é o seguinte. Vou até colocar aqui ao vivo, com o pessoal e comenta aqui embaixo o que eles acham. Nós podíamos, por exemplo, assim, vamos pegar essa semana... Vamos ficar umas 2 semanas, 3 semanas falando sobre, por exemplo, sistema cardiovascular. Dá digamos, uma revisadaça. A gente divide aqui os assuntos, a gente vai trazendo as informações e a gente vai passando parte por parte e aplicando no filtro explanatório do design inteligente e verificando se aquilo ali é ou não um design inteligente, né? Há um sinal de inteligência. Eu acho que seria interessante. O que vocês acham? Comentem aí. Se deixar muito like, nós vamos fazer isso aí sim. Aí a Olga volta com o assunto, a Mariana vem com o assunto, o Rodrigo vem, eu venho, o Célio vem. Vai ficar interessante. Célião, suas considerações. Pode falar. Carlos, em relação ao sistema nervoso central, existem muitas coisas ainda a serem exploradas e a gente pode estar trazendo mais debates em cima disso. Nós podemos até fazer um formato que eu gosto sempre de estar renovando um pouco o estilo, né? Podemos fazer um formato aqui, digamos assim, de explanações, de tópicos, entendeu? Não só palestras. Eu acho que seria interessante. Por exemplo, alguém traz uma argumentação, vamos por exemplo, joga um tema aqui. É uma sugestão minha até para nós fazer em próximas ligas, né? Eu acho que o pessoal gosta de ver esse lado do backstage, né? De produção aqui, nossa. Por exemplo, nós podíamos trazer, por exemplo, num próximo
momento, cada um traz, por exemplo, vamos falar sobre o sistema nervoso. Cada um vai trazer algum tópico dentro desse tema e nós vamos tentar achar ali sinais de inteligência. O que a gente acha sofisticado que se adequa dentro daquilo que o Dembski coloca, né? Então, assim, eu acho que é bem interessante para nós poder fazer essa verificação, se é a complexidade especificada, complexidade irredutível, se é um sistema de antevidência, se é um sistema de ajuste fino, fazer essa verificação também, para também trazer, digamos, não só ser uma crítica ao naturalismo, o naturalismo não consegue explicar, mas também uma forma de trazer isso para dizer, ó, isso aqui é um sinal de inteligência, e é por causa disso, disso e disso. Entendeu? Também uma forma que eu coloco como sugestão para nós estar fazendo aí numa próxima liga, que eu acho que cada um trazendo um tópico e fazendo esse demonstrativo, eu acho que vai ser bem interessante. Celião, é com você, suas considerações. Muito legal, eu gosto de aprender, estar com vocês é excelente, a palestra foi fantástica. Ela estava falando sobre a memória, eu tinha anotado aqui como é que funciona a memória, mas ela tem várias ramificações, cada uma coisa armazenada no determinado ponto, tudo isso é integrado, funciona bioquimicamente e bioeletricamente, o corpo, o sensoriamento do ambiente, a informação, você tem uma complexidade irredutível absurda se você começar a analisar, eu não diria que vai um reducionismo ao infinito, porque você vai quebrando partes e cada uma delas é tão complexa quanto as partes que antecederam. É fantástico. Eu acho que a ideia é boa, só ver o que a gente consegue produzir nisso aí com a nossa dia a dia, né? Obrigado a vocês, obrigado ao público. Estaremos aí na próxima semana. Obrigado, Olga, foi fantástico. Olga, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por essa palestra, sem dúvidas foi sensacional. E, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, né? Curtir esse vídeo para o YouTube entender que você gostou, assim ele vai divulgar para mais pessoas e compartilhar para os seus amigos, compartilhar para as pessoas próximas de você que querem e se interessam pelo assunto. Para mais informações sobre design inteligente, entre no nosso site www.tdibrasil.com.br e também no nosso Instagram, né, que é @tdibrasil. E aqui no nosso canal, né? Então é muito simples, é só você seguir a gente aqui. A Olga tá com a porta aberta aí para você, né? Sempre que você quiser participar conosco, fica o nosso convite. E, gente, não se esqueça também de aproveitar as últimas semanas de inscrição na nossa especialização em design inteligente. Ali do lado da Olga tem um QR Code. Ali você consegue, digamos assim, verificar as informações, os professores, os temas. Não perca essa oportunidade. Muito obrigado e até a próxima Liga TDI Brasil. Até mais, pessoal. Um abraço para todos vocês.